Há preliminares de cerceamento de defesa, são inúmeras, como os senhores puderam observar da leitura do relatório, mas eu traço antes uma consideração inicial, que, de resto, é o que guia as nulidades no processo penal, no artigo 563, que diz: nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. Esse é o norte da legislação processual brasileira no que diz respeito ao regime das nulidades do processo penal. Aí há diversas, como eu fiz referência, diversas preliminares de cerceamento de defesa relacionados, indeferimento de provas periciais, documentais e testemunhais. Após transcrever trechos da decisão judicial que indeferia essas provas, digo, com efeito, não há ilegalidade na decisão do juiz de primeiro grau no que diz respeito à prescindibilidade das provas requeridas. As pretensões defensivas foram todas e cada uma examinada e, na porção indeferida, há fundamentação idônea. Houve mais um habeas corpus perante essa corte, dessa feita apreciado por outro magistrado convocado em meu lugar, doutor Danilo Pereira Júnior, e nessa oportunidade o magistrado convocado também rechaçou essas preliminares. Vou destacar alguns grupos delas. A prova pericial requerida é irrelevante à solução da controvérsia, em particular aquela destinada a identificar a origem dos recursos supostamente pagos a título de propina. Isso porque a inicial acusatória é cristalina ao indicar que a construtora OAS mantinha um caixa geral para pagamento de propinas ao Partido dos Trabalhadores. Em certa medida, a denúncia é coerente com o contexto. A solicitação ou recebimento de vantagem devida para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, ou aceitar promessa de tal vantagem. Não pressupõe que o pagamento seja proveniente somente de recursos ilícitos. De igual modo, são impertinentes as testemunhas que nada acrescentam a respeito dos fatos. A defesa requereu, por exemplo, a oitiva do embaixador Paulo César de Oliveira Campos, que tinha por finalidade demonstrar a atuação lícita, proba e ética do ex-presidente, sem apontar, contudo, nenhuma pertinência do testemunho para com os fatos narrados na denúncia. Também não há ilegalidade no indeferimento de juntada de documentos relativos às missões empresariais realizadas pelo ex-presidente entre os anos de 2003 e 2010, pois isso não desnatura ou modifica a compreensão com relação aos fatos imputados na acusação. O mesmo se diga com relação aos projetos de lei apresentados pelo governante. A imputação é bastante específica e a prova requerida, além de ser pública e passível de obtenção pela própria defesa, é de duvidosa utilidade, assim como os documentos referentes ao Tribunal de Contas, à Controladoria Geral da União ou à Planner Trust, no que pertine aos recursos disponibilizados pela OAS para a construção do empreendimento Solaris. Reproduzo mais uma jurisprudência, dessa feita do ministro Félix Fischer, que abordou essa matéria perante o Superior Tribunal de Justiça. Para não passar em Albis, registre que, com ou sem a concordância de sobrepreço na licitação ou prejuízo na Petrobras, é possível examinar se houve a prática de corrupção ativa e passiva, além da lavagem de dinheiro. Não é fundamental para o deslinde das questões saber se houve superfaturamento e em que montante se deu. Tampouco é imprescindível para o crime a apuração do efetivo prejuízo da Petrobras. Isso digo em relação a uma prova de perícia que foi indeferida. Por isso, não se verifica a indispensabilidade da perícia, já que os valores da licitação não configuram um requisito essencial para a solução do processo. Os contratos relacionados à denúncia, especificamente do consórcio Coneste Ernest, em obras da refinaria do Nordeste Abreu e Lima, chamada de Ernest, e consórcio Compar, em obra da refinaria Presidente Getúlio Vargas, Repar, já compõem o acervo probatório, e são esses os contratos que fundamentam a denúncia e a prova que há de se examinar acerca dos autos. De todo modo,
Havia também uma questão relacionada às auditorias internas, e digo, de todo modo, as auditorias são limitadas e, por anos, comissões internas da Petrobras, curiosamente, passaram ao largo das fraudes existentes, o que somente veio a se modificar após a deflagração da Operação Lava Jato. Concessão a uma preliminar de concessão de prazo exíguo para exame de documentação juntada à Petrobras. Sustenta a defesa que foi exíguo o prazo para exame de documentos juntados, documentos esses que haviam sido solicitados pela própria defesa. Essa matéria foi objeto também de habeas corpus nessa turma. Eu havia indeferido liminarmente o habeas corpus, porque se há uma questão que foi muito recorrente nesses processos, foram habeas corpus que não versavam sobre o direito de ir e vir dos pacientes. Em várias oportunidades eu indeferi liminarmente os habeas corpus, em outras oportunidades eu, ainda que não versasse sobre o direito de ir e vir, mas porque em alguma medida havia um substrato forte de argumentação em relação à nulidade da prova, eu não indeferi liminarmente, deixei processar o habeas corpus e trouxe a matéria ao colegiado para que pudéssemos apreciar. Pois bem, neste caso específico, houve esse indeferimento da apreciação pelo colegiado, e apesar do indeferimento, acerca do prazo foram tecidas considerações, mas destacadamente, a controvérsia está centrada no requerimento de prova, na forma como seria fornecida e no prazo para a defesa, porque a defesa queria que a prova fosse produzida em papel e não entregue em mídia digital, conforme solicitado pela Petrobras. A Petrobras trouxe em mídia digital, isso foi determinado pelo juiz em audiência, e naquela oportunidade não houve nenhuma contestação quanto a isso na audiência. O que houve posteriormente, quando a efetiva entrega do documento, é que houve essa contestação. E ainda assim não foi demonstrado nenhum prejuízo pelo fato de estar em mídia digital, em detrimento da prova ser em papel. A questão, digo eu, foi solvida pelo juiz de primeiro grau com a permissão de juntar do material em meio digital. Presente ao ato, a defesa do paciente nada opôs ou requereu em sentido diverso. Ora, é válida a juntada de documentação em meio digital. Digo de passagem, os nossos processos são digitais. A pretensão do prazo especial não inferior a 90 dias, e esse era o requerimento da defesa, para o exame do material apresentado pela Petrobras, carece de previsão legal. A documentação juntada em meio digital é inédita para todos os atores processuais, defesa, acusação e juízo. Analisando detidamente as razões de apelação, muito embora passados mais de 5 meses da decisão proferida na audiência, registrada no evento 736, ou seja, em 20 de abril de 2017, computando-se bem mais que os 90 dias solicitados, não se identifica argumentação expressiva acerca da documentação juntada pela Petrobras. As alegações são apenas genéricas. Senão pelo amor à teoria das nulidades, nada justifica essa discussão. Há uma proibição de gravação em audiência, uma discussão sobre esse tema. Eu estou indeferindo a preliminar. A audiência foi gravada por 2 sistemas de filmagem independentes. O que a parte queria era que as câmaras fossem voltadas para o Ministério Público e para o magistrado, a fim de colher expressões faciais e corporais, e não somente do acusado. O Ministério Público e o juízo não são réus ou testemunhas no processo. As câmeras não têm que estar voltadas nem para o juiz, nem para o magistrado, nem para o advogado. Elas têm que estar voltadas para quem está depondo, que está naquele ato fazendo, colhendo o depoimento ou interrogatório de uma pessoa, e não examinando o comportamento pessoal de procuradores, seja o procurador da parte, o procurador da República ou do magistrado. Mas essa matéria também foi objeto de discussão aqui em habeas corpus, perante essa turma, que também já tinha sido rechaçado, e também o Superior Tribunal de Justiça analisou essa questão especificamente em decorrência da alegação de que o Código de Processo Civil autoriza a gravação pelas partes, e o ministro Félix Fischer foi expresso ao dizer: se o CPP tem norma específica, não se aplica subsidiariamente o Código de Processo Civil. Além disso, e isso está sobre aspas, ao contrário do alegado pela defesa, não se vislumbra prejuízo na forma de gravação de audiência, focada na pessoa que presta depoimento, pois tal foco decorre do fato de ser tal pessoa quem está prestando depoimento. Indeferimento de perguntas a colaboradores.
Afirma a defesa que os testemunhos acima referidos estão na fase de firmar ou já firmaram acordo de colaboração. E aqui ele fazia referência, embora o apelante não tenha denominado cada uma delas e trouxe de forma genérica, eu estou fazendo escrutínio exclusivamente daqueles que me pareceram pertinentes. Augusto Ribeiro Mendonça, Eduardo Emilino Leite, Pedro Barusco, Nestor Severo, Alberto Youssef, Milton Pascovitch e Fernando Soares. Afirma a defesa que as testemunhas acima referidas estão em fase de firmar ou já firmaram acordo de colaboração premiado no Brasil ou no exterior e que, portanto, não apresentam isenção necessária de uma testemunha. Na verdade, digo eu, a utilidade das declarações de colaboradores é questão a ser referida quanto ao enfrentamento do mérito. Porém, anote-se que as perguntas indeferidas pelo juízo não dizem respeito aos fatos do processo. Todas elas trazem questionamentos a respeito de eventuais colaborações que estariam sendo entabuladas, o que, ao sentido da defesa, comprometeria a veracidade das afirmações do depoente, porque interessados em fazer prevalecer suas versões. Sem razão, contudo. Daí digo eu, conforme a jurisprudência do Supremo, o acordo de colaboração figura como negócio jurídico personalíssimo, não podendo seus termos serem questionados por terceiros. No item 2.9, supressão das fases de diligências complementares. Eu estou rejeitando igualmente essa preliminar. Há outra preliminar de indeferimento de juntar depoimentos tomados na ação penal que enumero. Na verdade, é a ação penal que responde também o réu Luiz Inácio Lula da Silva, e foram prestados depoimentos no outro processo e que se pretendeu trazer para esse processo. Disse o juiz, em despacho proferido em dia 11 de julho de 2017, o juiz Aquá indeferiu o pedido formulado pelo apelante que pugnou pela juntada de depoimentos tomados na outra ação penal, sob a alegação de que descabe o pretendido nessa fase e os depoimentos referidos sequer são relevantes para o julgamento da presente. Com efeito, ultrapassada a fase do 402 do Código do Processo Penal, mostra-se indevida a reabertura da instrução. Não socorre à defesa a alegação de que os referidos depoimentos ocorreram após a apresentação de alegações finais pelo apelante, razão pela qual não se pugnou por sua juntada. Isso porque, compulsando os autos da ação penal correlata, percebe-se que as ditas testemunhas foram arroladas pela própria defesa naquele efeito há bastante tempo anterior a esta fase processual. E poderia, por isso, a própria defesa ter arrolado neste processo as referidas testemunhas se entendesse que eram pertinentes à sua oitiva. Não foi o que ocorreu nos autos. E que vale dizer, pertinente ou não os testemunhos, não há amparo no artigo 402 do Código do Processo Penal para que se admita a juntada de prova de interesse da defesa e a respeito da qual tinha prévio conhecimento e tempo hábil de requerê-la, inclusive em resposta à acusação. Há uma discussão sobre a falta de apuração do incidente de falsidade documental. Esse é um documento em que teria havido uma anotação posterior à mão. O juiz rechaçou essa preliminar. A defesa questiona a autenticidade do que não é prova, mas um comentário descritivo sobre uma prova. Esse comentário é a anotação à mão ali existente. Em que pese o indeferimento liminar da ordem, num outro habeas corpus que foi impetrado sobre esse tema, aqui também indeferir liminarmente, houve um agravo regimental, e nesse agravo regimental, essa oitava turma já se pronunciou sobre essa matéria. Também a 12ª preliminar, que faço referência daquelas 13 que destaquei, uma argumentação, um pedido de inquirição ou reinquirição do réu Luiz Inácio Lula da Silva perante esse tribunal. Esse pedido foi recorrente, foi indeferido à oitiva, destacando que isso não se trata de um direito da parte, mas de uma prerrogativa do tribunal, mais especificamente do relator, em promover a oitiva de qualquer uma dos réus que o relator entenda conveniente a sua oitiva. Mas isso não é direito subjetivo, é direito previsto na nossa legislação para os réus. E neste caso específico, eu não entendi pertinente a oitiva, a reinquirição do ex-presidente.
Faço referência ainda a mais jurisprudências do STJ, uma da relatoria do eminente ministro Jorge Mussi, a outra da juíza convocada, Alderita, desembargadora convocada, Alderita Ramos de Oliveira, onde destacam expressamente que é faculdade do tribunal e não direito subjetivo. E tal entendimento foi reafirmado em decisão inicial pelo ministro Félix Fischer no habeas corpus 404.030 do Paraná, relativamente a esses fatos. Também há uma alegação nesse tópico de violação à autodefesa. Digo que não prospera a alegação. A tentativa de invalidar o depoimento é bastante frágil e limita-se a perguntas que não teriam relação com o tema probando, assim como a compra do sítio em Itatibaia, cuja apuração de responsabilidade é objeto de outra ação penal. Ao interrogado foi assegurado o direito a silêncio e dispensado o compromisso de dizer a verdade, o que é da essência da autodefesa, de não autoincriminar-se. E não se vê tal garantia constitucional reproduzida no artigo 188, e não se vê de tal garantia constitucional produzida no artigo 186 do Código Penal, de qualquer forma violada, tendo interrogado, inclusive, a invocado, como especificamente se percebe no caso do sítio do Atibaia. Em inúmeras oportunidades, aliás, foi a própria defesa do réu que interrogou ele não responder as perguntas relativas a matérias que entendeu que não deveria ser prestado esclarecimentos. A defesa, aliás, na sequência do interrogatório, pediu a palavra para esclarecer que, a despeito da Constituição da República e a legislação de hierarquia inferior assegurar o direito ao silêncio, o interrogado faz questão de responder todas as indagações do Ministério Público. Ele não vai usar, a não ser que se extrapole no tema probando, é a única exceção. Isso consta dos autos, a manifestação da defesa. Posteriormente, surge a passagem mais significativa, que ao final da audiência, a defesa técnica fez constar que o réu foi orientado a não responder perguntas dos defensores dos corréus. Já no encerramento do ato, foi dada a palavra ao interrogando para livre manifestação por aproximadamente 20 minutos, que optou, todavia, por fazer declarações sem qualquer utilidade jurídica para a elucidação dos fatos. Refira-se ainda que a defesa solicitou a presença de um representante da OAB no interrogatório de 10 de maio de 2017. A entidade de classe, com base em decisão proferida pela Câmara de Direitos e Prerrogativas, requereu a presença do representante André Salmazo Poubel, da OAB do Paraná, para acompanhar o ato no dia 10 de maio, para acompanhar esse evento. O pedido foi deferido pela OAB, e o termo de audiência aponta o comparecimento do representante dessa instituição, bem como aponta o comportamento da defesa em relação a todos esses fatos. E destaco o comportamento da defesa. E eu imaginei que isso só tivesse sepultado, que acusa o juízo de imparcial ou de ter se cedido. Eu imaginei que isso só tivesse sepultado em 1945 pelos aliados, e vejo que ressurge aqui na região agrícola do nosso país. Depois adiante, advogado. Só existe na cabeça de Vossa Excelência, uma segunda vez. A interpretação do juízo aberra da Constituição e da lei processual. Outra passagem. Seguindo o processo penal, pelo menos o código que nós conhecemos, diz a defesa que o juiz não estaria seguindo. Mas as suas perguntas são perguntas de um inquisitor, e não perguntas de um juiz que quer esclarecer um fato. Destaco ainda que o comportamento da defesa foi objeto de observação por parte, na oportunidade, do advogado René Dotti. As atitudes dos defensores do apelante foram, inclusive, objeto de crítica do conceituado advogado René Ariel Dotti, aqui presente. E isso, reflita-se, não decorre da posição contrária que ocupa no processo aos réus e à Petrobras. Esta como assistente da acusação, pois o valor e o denodo do advogado, essencial à justiça, não tem como baliza moral o cliente que defende ou a posição jurídica que representa. Ademais, e o advogado René Dotti, na oportunidade, fez constar a seguinte afirmação. Eu peço a palavra de novo. Não podemos criar nesse interrogatório um confronto pessoal dos advogados com o juiz da causa. Isso é óbvio, é até contraproducente, como é elementar. Eu tenho a impressão de que os incidentes da audiência serão reportados com toda a fidelidade para o nosso colega da ordem. E os excessos que eventualmente surjam, por essa, é sua obrigação aqui, na Ordem dos Advogados, de retratar o comportamento das partes representadas e os incidentes. Terminei minha questão de ordem, disse o advogado.
Pois bem, passados vários meses do ato judicial, chama a atenção que a Ordem dos Advogados do Brasil, presente no ato na defesa das prerrogativas dos advogados, nada requereu ou denunciou com relação às relatadas animosidades, de onde se permite concluir que a interpretação bastante peculiar com relação aos acontecimentos não é absolutamente correta. Por fim, a última preliminar, falta de correlação entre a denúncia e a sentença. Sustenta o apelante, Luiz Inácio, que há mácula na sentença, seja porque o apelante foi denunciado por ter recebido o apartamento triplex, mas condenado por ter sido oferecido esse imóvel, seja porque a denúncia afirmou que a origem da suposta vantagem devida seria proveniente dos contratos da Petrobras, enquanto a sentença consignou que não há relação entre tais contratos e a suposta vantagem devida recebida por meio dos investimentos da OS. Não merece prosperar a tese. A denúncia é bastante clara e indica todas as circunstâncias de que teriam sido cometidos os crimes de corrupção e de lavagem de dinheiro. Dispensados detalhes, porque somente relevantes para o exame do mérito, a denúncia é clara ao afirmar que o apelante solicitou, aceitou promessa e recebeu direta e indiretamente por si e para outro, inclusive por intermédio de tais funcionários públicos, vantagens indevidas, as quais foram, de outro lado, e de modo convergentes, oferecidas e prometidas por Léo Pinheiro e Agenor. Adiante, o Ministério Público aponta que os réus dissimularam e ocultaram a origem ilícita, a movimentação e a disposição da propriedade, tendo feito referência ainda ao Ministério Público, não apenas aos recebimentos e às vantagens do apartamento triplex, mas também, e aqui me parece fundamental, no que diz respeito à correlação, as vantagens recebidas em decorrência do contrato da Petrobras, não em favor diretamente do ex-presidente, mas também em favor do Partido dos Trabalhadores. Todos os temas que permeiam as condutas imputadas foram exaustivamente avaliados na sentença, sequer se podendo falar em redefinição jurídica com relação a esses fatos. No cotejo da inicial acusatória com a sentença, tem-se que o magistrado respeitou os aspectos da peça inaugural. Não se olvida que a defesa traz à discussão questões relacionadas à inexistência de transferência do apartamento triplex ou mesmo à ausência de ilegalidade no armazenamento do acervo presidencial. Desta última conduta, aliás, os réus foram absolvidos. Porém, tal argumentação, que será examinada no momento oportuno, não conduz à nulidade da sentença por ausência de correlação, pois não se exige da acusação ou do juízo a adoção de definição jurídica ou reconhecimento elementar que a defesa entende essencial ao tipo. Em outra linha, a defesa de Luiz Inácio postula a nulidade da sentença por falta de fundamentação, como a ausência de indicação de ato de ofício, confusão entre os delitos de corrupção passiva e lavagem de dinheiro e invalidades na dosimetria da pena. No que importa nesse momento, em que a defesa alega ausência de fundamentação e, portanto, nulidade do decreto condenatório, diga-se que há expressa menção no sentido de que a efetiva prática de ato de ofício ilegal é causa de aumento de pena, mas não é exigido para a tipificação dos crimes dos artigos 317 e 333 do Código Penal, de modo que também essa preliminar deve ser rechaçada. O mesmo se diga a respeito das impugnações relacionadas à dosimetria da pena. Tanto assim que a defesa indica pontos bastante específicos que nada mais são do que insatisfações com os parâmetros aplicados pelo magistrado. Ou seja, sem prejuízo de que a dosimetria da pena seja reexaminada ou mesmo dispensada, se eventualmente acolhido o pedido absolutório, não há nulidade a ser declarada por ausência de fundamentação quando o pedido se funda em mera discordância das partes com os critérios utilizados pelo juízo de primeiro grau. Portanto, são rejeitadas todas as preliminares, integralmente invocadas pelas defesas. Faço agora, ainda entrando ao mérito, senhor presidente, uma incursão sobre o exame da prova, tratando de prova direta, de prova indireta. Já fiz em vários outros processos relacionados à operação Lava Jato, destacando que prova indireta ou indícios não são provas de menor importância, são provas de igual envergadura às provas indiretas, e o que dá sustentação, o que dá validade aos indícios, a essa prova indireta, é a convergência deles e a coerência deles com outras provas existentes no processo. O tema das provas é de fundamental importância em todos os processos, e me parece que nesse com maior destaque, já fiz referência a isso no início, e tenho adotado a prova acima de dúvida razoável como limite para verificar a existência ou não, a coerência ou não
das provas em relação àquilo que há a acusação por parte do Ministério Público. E é o juízo lógico para gerar o convencimento acerca dos fatos ou circunstâncias que está a depender de maior ou menor solidez que representar dentro do contexto em que está inserido. Importa registrar que a legislação e a jurisprudência prática pouco avançam no nível sobre estándares probatórios, mas já temos diversos precedentes sobre esse tema, inclusive do Supremo Tribunal Federal. E trago à colação decisão da ministra Rosa Weber e do ministro Dias Toffoli, ambos fazendo referência a esta forma de exame da prova. Sem descurar, também faço referência a uma jurisprudência do ministro Humberto Martins, mas digo, sem descurar, desembargador Laus, porque o destinatário da prova é o juiz tem o livre convencimento, e nesse ponto nós comungamos de que é o juiz que deve avaliar a aptidão da prova acerca desses fatos. A defesa do apelante Luiz Inácio Lula da Silva insurgiu-se quanto aos interrogatórios e corréus, os quais estariam negociando com a Procuradoria a celebração de acordos de colaboração. Nos diferentes audiências, questionou a existência de acordos, seus termos e quais os benefícios que estariam concedidos. Para além do que já foi considerado em relação às nulidades, já fiz referência, a existência de negociação, apesar de admitida, até o presente momento não culminou com a celebração de acordo, como afirmado pelas partes. Tampouco há especificações dos benefícios prometidos. Assim, ainda que se cogitasse de pacto homologado, os correios foram ouvidos na condição de interrogados e não de colaboradores. E isso deve ficar bastante claro. Aos depoimentos dos correios Léo Pinheiro e Agenor, é inaplicável, portanto, o disposto no artigo 16, parágrafo 4º da Lei 12.850, já que, sabidamente, não tem acordo firmado e, evidentemente, não há homologação judicial. Todavia, as palavras dos corréus podem ser utilizadas e reveladas com espontaneidade e coerência, suportadas por outros indícios, bem como sujeito ao contraditório. Tal exegese é extraída do disposto dos artigos 188 e 197 do Código de Processo Penal, destacando-se o direito de repergunta às partes e a interpretação da confissão, com a chamada de corréus, o Ministério Público fez referência a isso, segundo os demais elementos de convicção existentes nos autos. Espontaneidade, esclareça, não significa dizer que o corréu não objetive, com a colaboração, obter benefícios de ordem processual, como, no mínimo, a redução penal pela atenuante da confissão espontânea, ou outro previsto na lei de lavagem de dinheiro ou em qualquer norma que socorra a defesa com o auxílio que vier a prestar. Dessa forma, são vários os depoimentos prestados por colaboradores e por corréu, sendo que seu valor probatório está a depender da sintonia com os demais elementos de convicção existentes nos autos. Pois bem, é à luz desse paradigma de exame da prova, é que eu vou analisar a prova existente nos autos. Diz a acusação, como já é de conhecimento de todos os senhores, nós estamos a tratar já há muito tempo da Operação Lava Jato, e faço referência à existência de um esquema criminoso envolvendo diversas empreiteiras. É possível afirmar isso com todas as letras, não apenas porque já julgamos muitos processos relativamente a isso, mas também porque várias dessas pessoas que praticaram os crimes foram confessos, e alguns com acordo, outros sem acordos de colaboração, confessaram a prática desses fatos, o que é impossível dizer que isso não ocorreu no seio da Petrobras. É extremamente mendaz se alguém hoje, no dia atual, tentar dizer que não ocorreu o clube, que não ocorreu combinação para contratação no seio da Petrobras, que não houve o pagamento de agentes políticos ou que não houve o pagamento de lavadores de dinheiro, de servidores públicos e de funcionários. Ou seja, isso me parece extrema de qualquer dúvida. Mas, dentro deste contexto, nós temos que analisar especificamente o que está nos autos. Digo eu, o Ministério Público diz que as empreiteiras formariam o que se passou a chamar de clube, e, aderindo a tal comportamento criminoso, a OS, representada por seus diretores, teria vencido licitações referentes à refinaria Getúlio Vargas, a Repar, e à refinaria Abreu e Lima Ernest.